de número 20. Está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre missões como a batida do coração da igreja. E durante o momento que o Espírito de Deus me levava a esse versículo, e me trazia muitas e muitas memórias da trajetória, das experiências com o campo, algumas coisas foram sendo desenhadas no meu coração e eu quero, com muita simplicidade e humildade, fazer o mesmo dentro do seu coração. O Espírito de Deus me orienta a pedir que você arrebente qualquer resistência ao quebrantamento. Nós vamos falar de uma forma um pouquinho mais instrucional hoje, porém, o Espírito de Deus tem um quebrantamento reservado de modo muito específico para essa noite. E o convite de Deus é que você, de fato, abra o seu coração para uma ferida, mas uma ferida de amor, uma marca de Deus. Você quer sair daqui marcado por Deus? O contexto das missões, ele sempre vai revelar propósitos. Nunca pense Deus, nunca pense a igreja distante do pensamento sobre um propósito. Deus sempre vai ter um porquê para fazer as coisas conforme a sua vontade. Deus sempre vai ter um porquê para pensar da forma que pensa. Deus sempre vai ter um porquê para agir da forma que age. Você concorda comigo? Diga amém. Quando você percebe João escrevendo o Evangelho, você começa a perceber ali que João inicia da melhor forma a escrita desse Evangelho. Porque ele começa falando sobre o princípio. Você lembra disso? Como é que ele começa o Evangelho? No princípio, tem alguém aí? No princípio, e o verbo. João começa a falar sobre Jesus, e talvez o seu desafio para aquele momento vou falar dele, e especificamente dele. Mas a partir de que momento eu vou falar dele? Já parou para pensar sobre isso? João tem o desafio de falar sobre o Cristo, e ele tem que entender a partir de que momento ele vai falar sobre esse Cristo. E aí ele diz, no princípio, ele era a palavra. João começa falando de um tempo onde nem mesmo ele, João, existia. João começa a falar sobre o Cristo a partir de um determinado momento onde ele nem imaginava que viveria a experiência que viveu com o seu mestre. E a primeira verdade que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração foi quando ele me disse, Marcos, o reino é maior do que você. A mensagem desse reino é maior do que você. O Senhor desse reino é infinitamente maior do que você. E eu fiquei sem entender e falando, Deus, eu entendo que é maior, eu entendo que ultrapassa os limites daquilo que eu entendo como limitação para mim, mas eu preciso entender como é isso. E aí veio a lembrança. O Espírito de Deus vem com lembrança, e Ele trouxe a lembrança no meu coração, dizendo assim, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente.
Então João vai descrever o Evangelho a partir de um período onde ele nem mesmo existia, para dizer o quão grande é esse Cristo que ele vai falar. A igreja, para que desenvolva uma mensagem de evangelho para o mundo, tem que partir do princípio que nós chamamos do princípio da intensidade. Mensagem de evangelho sem experiência de conversão é discurso. Como é que eu anuncio um Salvador sem de fato acreditar que Ele proporcionou a mudança que eu experimentei nos meus comportamentos, na minha forma de ver a vida, na minha forma de pensar a relação social? Antes de formarmos um discurso, nós precisamos viver a experiência do senhorio de Cristo. O primeiro passo para gerar essa mensagem que faz com que o coração da igreja bata no ritmo de missões é a experiência. E eu te convido a pensar nesse momento como foi a tua experiência. Como foi que você chegou aqui? Você deve falar, eu cheguei aqui de carro, cheguei aqui de Uber, vim de ônibus, eu vim a pé. Não é essa a experiência, eu quero dizer, como foi que ele te atraiu? Marcos, eu não lembro muito bem os detalhes, eu te convido a lembrar. Porque todos os meses nós participamos de um culto onde está escrito, façam isso em memória de mim. Se uma das coisas que você não pode esquecer nessa sua trajetória foi o dia que você teve um encontro com Ele. Sabe o que isso me lembra? Me lembra que Paulo olhou para as autoridades do seu tempo e disse assim, eu quero cartas para prender aqueles que pertencem ao caminho. Se você ler Atos 9, vai estar escrito assim. Ele pega as cartas porque o objetivo dele é prender aqueles que pertencem ao caminho. Ele sai pelo caminho e no caminho ele encontra o caminho. O próprio Cristo aparece diante dos seus olhos. Ele não enxerga direito, mas ouve. Por que ele não enxerga, mas ouve? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ele fica cego, mas ele tem uma experiência. Senhor, quem és tu? Eu sou o Cristo, a quem você persegue. Perseguição é ir atrás, você concorda comigo? O propósito de Paulo estava desvirtuado porque ele queria matar aqueles que eram considerados do caminho, mas ele perseguia Cristo. Jesus deixou isso claro diante dele. Quem persegue, acha. Teve um momento na sua jornada que ele teve que entrar no meio do seu caminho. Talvez você soubesse até para onde ir, mas não sabia o que fazer da vida. E a experiência com Cristo é dar sentido para a trajetória e a jornada da humanidade. Por quê? Porque Ele é o caminho. E aponta para o único sentido ao qual o ser humano deve caminhar, de volta para os braços do Pai. Saulo é interrompido no meio do caminho. E isso queimou o meu coração quando nós falávamos sobre essa questão da parada. Não tinha ninguém que conhecesse mais sobre esse Deus do que o próprio Saulo. Mas conhecer pela boca dos outros é fácil. O negócio é quando ele resolve se apresentar. E eu não sei se você veio para cá com o coração preparado para isso, mas o Espírito de Deus me dizia enquanto eu estava sentado ali, eu vim para me reapresentar. Por quê? Porque estamos parados no tempo. A pureza das missões
está intimamente ligada com o propósito dela. Por que falar e anunciar o que nós vivemos e anunciamos? Qual o sentido de dedicar tempo, esforço, investimento financeiro para uma propagação de mensagem em que em alguns momentos será profundamente renegada? Você está preparado para ministrar e anunciar o Evangelho para pessoas que não vão querer te ouvir? O Espírito de Deus ministrou no meu coração. A efetividade de cada passo fora de casa com o fogo das palavras eternas sempre será medido pelo grau de foco que o missionário impõe sobre sua jornada. E na maioria das vezes eu estava conversando com o pastor e questionando um pouquinho a profundidade desse tema, ele me disse: tem gente que pelo simples fato de estar fazendo, julga aqueles que não estão fazendo o que ele está fazendo. Perdeu o foco. E o Espírito de Deus gritou na madrugada no meu coração, dizendo: quem desvia o foco das missões pode ser comparado com aquele que desvia as verbas públicas da saúde. Está colocando vidas em risco. O rebanho nunca vai crescer se você tentar alimentá-lo maldizendo o pasto. O convite de Deus é para uma reflexão. Só existe um foco para as missões: é não entrar no céu sozinho. O mesmo lugar que foi ofertado para mim um dia, que eu resolvi aceitar e caminhar nessa jornada com Cristo, é oferecido para você. Porque a partir do momento que nós temos a experiência com Cristo, nos tornamos um. João passou por uma experiência extraordinária. Encostou o seu ouvido no peito do seu mestre e ouviu a sintonia, o ritmo das batidas do coração dele. Você olha para isso e diz: é poético. Você olha para isso e diz: é romântico. Você olha para isso e diz: é extraordinário, é sobrenatural, representa a intimidade. Intimidade é, no dia que ele for crucificado, está lá para ouvir a última batida também. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino João olhando para a cruz, vendo o seu mestre crucificado e dizendo: possa ser que o teu coração pare de bater aí, mas eu conheço o ritmo que ele bate. Pode deixar que ele vai continuar batendo aqui dentro. E o Espírito de Deus manda te perguntar: bate alguma coisa aí dentro? O que está fazendo esse coração pulsar? Se você não encontra uma causa pela qual você deve dar a sua vida, você não começou a viver. O que faz bater aí dentro? O que faz bater aí dentro? O Espírito de Deus ministrava no meu coração e dizia: as missões sempre serão marcadas por renúncias. Renúncias. A essência da mensagem do Evangelho é uma renúncia. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo.
Então, para que você ajuste o foco das missões nesse tempo, tem que abrir mão de alguma coisa. Jesus deixou isso tão claro, e se você parar para imaginar, pensar, olhar a história e a passagem do Cristo na terra, você vai ver renúncia o tempo inteiro. O Evangelho tem mais a ver com a morte dele e a saída dele do cenário do que com a vinda dele e o nascimento. Quantas almas Jesus ganhou enquanto estava vivo? Mas e depois que ele morreu? Há uma análise que precisa ser feita. Quem quiser vir após mim, para vivenciar o foco primordial do coração de Deus com relação às missões, é necessário se desprover de todo e qualquer propósito paralelo. O Evangelho tem muito mais relação com dar a vida do que ganhar ela. Não foi eu que disse isso, foi o próprio Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida pela minha causa e pela causa do Evangelho, esse vai encontrar. O Espírito de Deus ministra no meu coração agora, que muitas vezes nessa jornada nós temos nos questionado: a minha idade é essa, o que eu fiz até agora? Por que da minha inércia? Eu vou usar uma frase que a gente sempre costumou usar ela, mas nunca parou para refletir sobre ela. Deus está trabalhando. Se Deus está trabalhando, por que eu estou parado? Trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu não sei se você está preparado para isso, mas hoje nós vamos entrar praticamente dentro de um chacoalhão de Deus. Ou você faz uma análise das renúncias que foram feitas, das renúncias que serão necessárias. Ou vai ser extremamente difícil se assemelhar a Ele. Porque a eloquência das missões é o quanto a sua vida é parecida com a de Cristo. Até que as pessoas confundam. João, você não é o Cristo? Não, eu sou só parecido com Ele. Tenho certeza. Pode deixar que quando Ele chegar, eu vou apresentar Ele para vocês. Aí um dia Ele, ministério dele, aí Jesus vem e aparece. E Ele olha, aponta, mostra para todo mundo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha uma relevância ministerial pesada. Ele não pregava no templo, ele pregava no deserto. Todo mundo ia para lá para ouvi-lo. O que esse cara tinha para atrair tanta gente assim? Estima-se que quase 5.000 pessoas eram batizadas por dia.
Tinha tudo para ser a referência do seu tempo. Pegar a fama para si e dizer: eu sou o cara enviado por Deus para marcar essa geração. Mas ele diz: que eu diminua. Após mim vem um muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Renúncia marca. Mas depois que Jacó foi tocado, ele nunca mais andou da mesma forma. E enquanto era cantado aqui, o Espírito de Deus me dizia: eles estão pedindo por feridas. Coloque a mão no seu coração. Na autoridade do nome de Jesus. Debaixo da unção de Deus dispensada sobre esse lugar. O teu coração começa a ser marcado por Deus. Sinta a marca. Sente a marca. Porque no dia que Tomé duvidou, foi a marca que deu legitimidade para a palavra dos apóstolos: ele está vivo. Seja marcado por Deus agora. Seja marcado por Deus agora. Se for preciso, recebe um choque do desfibrilador no seu peito. Mas recebe a marca. A marca do propósito. Deus te faz entender o propósito sem te explicar porquê. Simplesmente vivendo. Pediu para ser gerada a ferida de amor no seu coração, então seja ferido por Deus. A partir deste momento, uma onda profunda de quebrantamento inunda esse lugar. Sinto Deus te marcando agora. O coração está acelerando, não está? Deixa, é a presença de Deus.
A pior coisa que você pode fazer na vida é passar por ela sem um propósito por qual você está passando. O Espírito de Deus está dizendo: derrama essas lágrimas. Antes de ressuscitar a geração de Lázaro, é preciso chorar. O propósito vai determinar se você é um missionário ou se você é um ativista do Evangelho. E é quando o Espírito de Deus vem e toca o coração que nós percebemos que o ID não é uma ordem, é um conselho. É como se o Cristo olhasse nos olhos da sua igreja hoje e dissesse: você lembra do que a gente viveu? Espalha a notícia. Você lembra da nossa experiência de conversão, de mudança? Espalhe a notícia. O ID é um conselho para quem viveu uma experiência. É por isso que você não pode perder de vista essa memória. Missões não se resumem à metodologia. Se o teu coração não for queimado por essa experiência de conversão e pelo conhecimento pleno e bíblico de quem Jesus Cristo é, você não vai fazer missões, você vai tirar férias fora de época. Você já parou para pensar que os teus pais dependem da mensagem que você carrega? Já parou para pensar que os teus familiares dependem da mensagem que você carrega? É preciso ter intenção. E de fazer discípulos. Ganhar e não cuidar é como dar à luz e abandonar a criança na lixeira do hospital. Você será eternamente responsável por aqueles a quem você traz a Cristo. Mas até então não trouxe ninguém, tem alguma coisa errada com a sua experiência. Não existe uma pessoa que descubra onde tem pão e não consiga matar a fome de alguém que está próximo dela. É preciso discipular. Não são 52 almas num culto que a gente tem que olhar. São 52 folhas em branco onde nós devemos imprimir a imagem de Cristo. E isso leva tempo. Eu passei os últimos 15 anos da minha vida, curta até agora, lidando com os mais diversos problemas na questão do discipulado. Mas tu não entende qual é o sentimento, a satisfação de ver alguém andando com Cristo pelas próprias pernas.
E aqui fica uma das questões mais intrigantes quando o assunto é missões. Você não vai ver relatos de Jesus ganhando almas em seu ministério, mas vai ver relatos dele discipulando. Quando um cara tentou seguir ele, falou assim: eu vou atrás do Senhor, ele diz: não. Aqui é para chamados, não é para oferecidos. E para o gadareno, o ide significou voltar. Se uma alma tem valor para Deus muito maior do que o mundo inteiro, porque estamos brigando para ganhar o mundo inteiro, nos esquecendo da alma do vizinho. A minha oração tem sido repetida a Deus: se só um, através dessa pouca pessoa que sou eu, tiver um encontro real contigo, e mudar completamente sua vida a ponto de se tornar de fato uma referência do Cristo na terra, eu me dou por satisfeito. Porque o discipulado não vai trazer visibilidade. O discipulado não vai te dar status. Sentar para ouvir alguém que às vezes só está querendo falar um pouco. Deixa eu te lembrar uma coisa: missões não tira de você a humanidade. Você não se torna anjo por estar fazendo missões. A sociedade vai olhar para você e vai dizer o quê? Você é um genuíno pregador do Evangelho, ou você é só mais um bom cidadão? Vai ter momentos na nossa trajetória que pregar o Evangelho é calar a boca para ouvir. Eu lembro de uma experiência onde eu passei 9 horas ouvindo uma única pessoa. Ser voz de Deus também é ser ouvido. É o abraço que falta. Hoje não pode. Talvez por isso faça tanta falta. Jesus ia na casa, apertava a mão, se preocupava, olhava nos olhos, chorava junto, falava: vou comer na sua casa, arruma a cama, vou dormir na sua casa. Você estava querendo me ver, Zaqueu, desce daí, porque agora a gente vai ser amigo. Nós temos um assunto para tratar. E foi assim que ele curou a corrupção do coração de Zaqueu. Para que você acha que o nosso poder político não tem jeito? Tem. Cristo não está na terra mais. Mas a nossa semelhança com Cristo é a maior evidência da sua ressurreição. Ele nunca vai ser visto como um Cristo vivo se o seu semblante for morto. Se a sua vida for morta, reage. Viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar o que eu vos tenho ordenado. Batismo e ensino. Batismo é prática, ensino é teoria.
De ensino nós estamos indo muito bem, obrigado. O desafio é a prática. Você já parou para pensar por que você tem que se submeter a um batismo para fazer parte de um corpo? Se você não conseguir obedecer a uma ordem, a um mandamento e a um exemplo de mais de 2000 anos atrás, qual vai ser a ordem que você vai obedecer do domingo passado? Ouvir Deus será irrelevante. Foi Tiago quem disse: sejam praticantes e não apenas ouvintes. E quando eu estava falando sobre isso com Deus, o Espírito de Deus ministrou no meu coração, dizendo: Marcos, sua melhor mensagem sobre o perdão vai perder feio para sua principal ausência de perdão. E o Espírito de Deus entregou a minha alma dizendo: Marcos, existem limites para o perdão? Eu queria deixar você pensar. Será que quando Jesus falou 70 vezes, ele estava dando limite para o perdão? Dizendo assim, a partir da cota, a partir daqui você não precisa mais perdoar? Existe limite para perdoar? Ele era Deus. Deus saiu na terra. Morreu da pior forma que um ser humano poderia morrer. Simplesmente para dizer: eu te perdoo. Eu te dou uma nova chance para você se aproximar novamente do nosso Pai. A gente leva um tapa no rosto. E nós já queremos tirar as nossas diferenças. Para finalizar, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Não existe missões sem companhia. Se Ele era a própria palavra, é Ele que nós precisamos carregar. E um dia Ele olhou para a multidão que estava perto dele e disse: fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, porque vocês não terão efetividade na mensagem de vocês sem a companhia daquele que convence o homem que está errado. Nem todo mundo acreditou. Mas os 120 que acreditaram entraram para dentro do cenáculo e talvez começaram a orar e dizer: manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Até que ele veio. Ele veio numa intensidade tão grandiosa. Encheu todo mundo que estava na casa. E aí de repente todo mundo começou a falar em outras línguas. E o mais sinistro, quem estava lá fora entendia o que eles estavam falando. Nosso avivamento precisa ser compreensível ao mundo. Se o mundo não nos entender, nós só estaremos fortalecendo o nosso gueto gospel.
Porque quando o propósito era chegar a Deus pelas próprias forças, Deus falou, eu confundo a língua. Mas quando o propósito era alcançar as nações da terra, Ele diz, falem de uma forma que o mundo entenda o que vocês estão vivendo. E foi o mais improvável deles que levantou a mão naquele mesmo dia e disse, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. E quando ele explicou, e quando ele pegou a trajetória do Cristo, desde as profecias até o dia da sua ressurreição e ascensão aos céus, quase 3.000 vidas se entregaram a esse novo estilo de viver. Você só precisa de uma experiência que seja profundamente bíblica, para que o Espírito de Deus tenha liberdade para convencer o mundo de que não existe outro lugar na terra que seja melhor do que a sala do trono. E foi para isso que o Espírito de Deus reservou esse momento final. Se coloque de pé.